receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Olá, tudo bem com você? Os nossos contatos para você entrar com a gente ou interagir comigo, você tem o Facebook, que é o meu Facebook, Charles Campos, e você tem um e-mail também, que é menteaberta@redesuper.com.br. E o meu Instagram, estamos aí nas redes sociais, é Charles Campos. Você pode interagir, enviar sua sugestão, a sua pergunta, o seu comentário, será muito bem-vindo. Afinal de contas, hoje a segunda tela está sempre próxima com a primeira tela e a gente se interage muito mais. Quero dar as boas-vindas a Rejane e a Tuca. Obrigada. São irmãs, Sim. belas irmãs, podemos dizer assim, né? Com todo Obrigada. carinho. E algo que me chamou a atenção, irmãs trabalhando juntas e felizes em trabalhar juntas. A gente percebe um mundo onde a cultura, um certo senso comum que tenta mostrar a ideia que trabalho em família não dá certo. Mas com vocês eu vejo que é o contrário. Vocês estão felizes, a Rejane vai falar um pouquinho mais daqui a pouco, mas se descobriu, a Tuca está na estrada há um tempo já e tem sido uma parceria de sucesso. Meninas, sejam muito bem-vindas. Muito obrigada. Agora, como, Rejane, o seu impacto, que há um tempo a gente se conheceu, você já foi jornalista de várias emissoras, a última delas da TV Alterosa, ligada ao SBT, sim, e hoje você mudou radicalmente, numa influência direta pela Tuca. Como é que foi isso? Bom, na verdade, eu sempre amei ser jornalista e ajudar as pessoas, porque como jornalista, a gente estava todo dia ali levando, né, a situação de cada pessoa, está faltando água, está com um buraco na rua, tentando ajudar as pessoas. Mas chegou um ponto que eu já não aguentava mais dar notícias ruins. Isso estava me desgastando, eu estava me tornando uma pessoa muito amargurada. E eu chegava em casa e estava difícil de separar a Rejane profissional da Rejane mãe, de família, esposa. Eu já com 2 crianças, eu tenho um menininho de 3 anos e outro de 1 aninho, e eu não estava me sentindo bem com essa situação mais. E a Tuca, já há um tempo, ela trabalhava com coaching, ela é autodidata, digamos assim, nesse assunto. Claro que se especializou depois, mas ela tem uma facilidade muito grande de entender o ser humano. E eu já vinha sugando um pouquinho isso dela, né? Então eu vinha aprendendo e eu ajudava muito. Você vinha provocando, sim, e ela te respondendo. E assim, eu já ajudava a Tuca, de certa forma, na comunicação dos trabalhos dela, fazendo releases, atualizando os sites. Chegou um ponto que a ficha começou a cair. Ela sempre falava, Deus tem uma parceria para mim, e ela sempre falava que era eu. Eu falava, mas como? Porque eu era apaixonada com a minha profissão de jornalista. E aí, quando eu saí da TV, eu falei, bom, acho que é agora. E começamos a fazer consultoria juntas. Consultoria em comunicação, ou seja, nós ensinamos as pessoas a dar entrevista, como se portar, como falar, que roupa usar. Nós também, no caso, eu ensino a quem quer ser jornalista, como entrevistar, como se comportar, como segurar o microfone. E ela, com toda essa habilidade, com visagismo, consultoria de imagem, que vem a calhar, né? E aí começamos com a consultoria, eu falei, por que não fazer um curso de coaching, né? Fiz o curso de coaching e falei, meu Deus, eu já fazia coaching a vida inteira, não sabia. E aí, agora... Você se descobriu. Me descobri, estou muito feliz, porque o coaching, como ela disse, é uma filosofia de vida, e eu me sinto muito bem hoje em poder ajudar o próximo. E a cada sessão, pastor, a sensação é de que o coach, que é o cliente, nos ajuda também. A cada sessão nós crescemos mais. Não é, Tuca? É verdade. O coach sempre acaba nos apoiando e nos mostrando. Nós somos o profissional, o coach. E o cliente seria o coach, é quem está sendo conduzido, Primeira vez que eu tive acesso ao coaching, sim, foi sobre a roda da vida. Sim, olha, é uma das principais ferramentas. Me mostrou e eu falei, gente, como isso mexe com a gente? Muito. Um desenho simples, para quem pela primeira vez, né, teve contato com aquilo, que no caso fui eu. E desenhei a roda da vida e a pessoa perguntou, e agora, como está aí? Isso, anota. Nossa, tem muito problema. Pois é. Tá cheio de problema aqui. Nós costumamos brincar, né, Regi, com os nossos clientes, porque imagina uma roda de bicicleta e a roda está torta, o ângulo da roda. Como que a bicicleta vai andar, né? Às vezes nem anda. Às vezes nem anda. É a nossa vida. Às vezes muitas pessoas focam muito na área profissional e a emocional, a espiritual não está desenvolvendo. Então é preciso de um equilíbrio, uma integralidade, né? Eu li, tem um autor que eu gosto muito, ele chama Stephen Covey, escreveu um livro que, apesar do título parecer autoajuda, não que tenha alguma coisa contra, mas não é autoajuda.
São os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Sim, Vocês devem conhecer. esse livro é como Excelente. se fosse Então já estou no livro caminho de do coaching. cabeceira para os Sim. principais Coaching. líderes. Sim, esse livro, inclusive, esses dias a gente estava fazendo um trabalho sobre o último capítulo desse livro, que fala sobre a importância de afinar o instrumento, né? isso. Porque a gente vive numa vida tão corrida e a gente é trabalho, é casa, é família, e a gente não para para descansar, relaxar E deixar... não tem tempo para investir em si mesmo. É verdade. Então, esse livro realmente é um livro assim que toda pessoa que quer ter sucesso na vida, a primeira coisa é indicar esse livro. Quando eu fiz o curso, inclusive, o meu mestre, que é o Antenor Bittencourt, eu perguntei para ele, professor, quais os livros que eu devo ter já de início? O primeiro que ele me disse foi esse. Os 7 hábitos. 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Então, é uma leitura indicada para você aí de casa que Ele quer. até lançou o 8º hábito, né, o poder da confiança, mas esse livro me marcou muito, porque em determinado capítulo, se eu não me engano, o primeiro mais importante, ele trabalha que a vida da pessoa, ela tem o seu centro. E esse centro pode sofrer variações. Ou seja, o centro da minha vida pode ser algo que é mutável ou algo imutável. Vamos colocar assim, para nós, como empresa cristã, valores imutáveis ou inegociáveis ou universal acabam sendo aquilo que é um valor bíblico, porque aquilo não muda. O que é ético não vai mudar. Sim. Às vezes, a compreensão de moral, ser um biquíni, que antes ficava no joelho, depois ele subiu, veio para a perna, hoje às vezes é sem biquíni, vamos colocar na moral da sensualidade, isso muda. Mas aquilo que é ético é inegociável, é universal. E ele compara alguns valores que podem se tornar o centro da vida de uma pessoa, como a roda da vida. Então, uma pessoa que tem no seu centro o dinheiro, todas as outras áreas de influência vão ser governadas pelo dinheiro. Isso mesmo. Então, a família será governada pelo dinheiro, o trabalho social pelo dinheiro, a sua profissão vai ser escolhida pelo dinheiro, em favor do dinheiro. Agora, isso é real? Porque quando eu me deparei com isso na literatura, eu me perguntei, isso é real? Será que verdadeiramente tem pessoas que colocam um centro na sua vida no prazer, na comida, na mulher, no esporte, no dinheiro ou em tantas outras coisas e fazem tudo o que está ao seu redor fundamentado naquilo? Para você, Tuca, que já trabalha um tempo, isso é real? Você real. percebe pessoas perdidas porque tem o centro errado? Claramente. Nós, seres humanos, a gente age e reage de acordo com nossos valores. Se você tem o valor, por exemplo, como você citou, Charles, do dinheiro, você vai agir e reagir de acordo com aquele valor que você tem. Então, em primeiro, ali é importante a gente fazer a roda da vida com o cliente para mostrar para ele o estado atual em que ele está. Porque muitas vezes a pessoa não sabe qual é o estado em que ela está e por qual valor que ela rege a vida dela. Então, daí já é muito importante. As pessoas não sabem. Tem pessoas que, por exemplo, têm o valor do reconhecimento. Ela faz de tudo para ser reconhecida. Geralmente são pessoas que já sofreram complexos, né? E ela faz de tudo para ser reconhecida, mas ela não sabe. Então, vive numa frustração. Então, é muito bom quando nós fazemos a roda da vida que nós mostramos para ela, olha, esse é o estado atual em que você está. Aonde é que você quer chegar? Né? Aí começam as tarefinhas de coach, Cada né? pessoa tem um período ou ela, você tem assim, pela experiência, vocês têm um prazo que a pessoa demora para cair a ficha, numa linguagem que a gente usa, ela percebe isso, ela consegue sair dessa zona que aprende, que aprisiona, né? Podemos até dizer essa palavra, a pessoa está aprisionada por algo que ela não é, mas ela acredita tanto naquilo que a vida dela toda se rodeia naquilo. Na verdade, o processo de coaching, ao contrário da terapia, ele tem prazo. São de 10 a 12 sessões. Isso, uma sessão por semana? Sim. No máximo de 15 a 15 dias. O ideal seria uma por semana. Então, em 3 meses, a pessoa já tem uma outra perspectiva da sua própria história. Com certeza. O que acontece? Muitas vezes o coaching nos procura já com a demanda. Eu quero isso, a minha meta é essa, o meu objetivo é esse. Porque o coaching trabalha com o quê? Meta, objetivo. A cada sessão, ele vai sair com uma tarefa a ser realizada naquela sessão. E se ele não realizar, é porque ele está se boicotando, é porque há sabotadores, e aí a gente tem que investigar a causa. Porque se ele está se sabotando, às vezes o processo vai ter que ser interrompido, porque depende dele. Depende dele, não depende de nós. Então, muitos coaches já chegam com a demanda, sabendo claramente o que eles querem, outros ainda, eu não sei, eu não estou feliz, eu não sei o que eu quero. Então, a ferramenta a roda da vida é a melhor coisa. Vamos fazer a roda da vida para ver aonde está a deficiência. A roda da vida, para quem não sabe, quem está em casa, ela leva em consideração vários aspectos da nossa vida, né? Então, a vida financeira, espiritual, trabalho, lazer, né, família. É muito interessante, gente, que a essência é muito forte, né? Você agora, como uma profissional de ponta, uma excelente jornalista. Você já se posicionou e isso é bonito, a gente vê que não se perde. Ou seja, você mudou de profissão, num certo sentido assim, você deixou de atuar em uma área,
atua em uma área muito próxima, Isso. hoje o seu foco é outro, mas todas aquelas habilidades positivas você permanece. Desde a postura, saber falar com o público, ser agradável, se posicionar. Agradeço a Deus todos os dias por esse dom, né? E eu Nós agradeço viemos a Deus somar. todos os dias por essa parceria, Charles. Mas como foi você trazer ela para próximo de você? Eu creio que foi a minha essência de como eu vivo a minha vida, né? E a Regiane falou, nossa, mas como é que você consegue ser assim? Eu penso assim, o meu princípio é um princípio cristão, né? Então, o que eu penso, eu tenho que viver. E o coach é interessante porque ele traz isso pra gente. Eu penso que Jesus fazia isso com seus discípulos. É verdade, ele atraía. Ele falava em despertava parábolas melhor. por quê? O que um coach faz? Vou levar você à reflexão. Entende? Então, eu acho, inclusive, a gente está com um projeto de coach para Jesus, né? Na nossa igreja, com outro colega nosso de trabalho É um também. trabalho social que vocês desenvolveram? A gente tem fotos de um trabalho sim. de vocês duas juntas. Parece que é um trabalho numa comunidade, é um trabalho social. tá. Na verdade, é um trabalho da própria igreja, todas as Olha, quintas-feiras. estão aí as fotos. Nós nos reunimos. Essas fotos aí, essa especialmente foi sim. tirada no Dia Global de Evangelização. Isso. Nós Ali fizemos são um vocês trabalho duas? Nós Sim. duas. É, Nós eu, a duas. Regiane e minha filhinha ali. É minha Mas filhinha você Liz. está bem diferente, hein, Tuca? mais à Versátil, né, vontade, Charles? Versátil, né? Depois nós vamos falar disso, Ali que eu ali estava envolve o falando sobre visagismo. moda. Sim. Isso é uma palestra, né, Tuca? Foi uma palestra que eu fiz sobre inteligência emocional. Olha, né? interessante, o tema é Isso. interessante. E a gente desenvolve um projeto, nós temos um projeto que a gente participa na igreja de ação social que envolve as pessoas da comunidade ao redor da igreja. Então, todas as quintas-feiras, às 15h, na Igreja Presbiteriana Central de Contagem, nós recebemos essas pessoas e o trabalho, a Tuca principalmente, ela leva a palavra com uma certa frequência. Eu, nesse caso, fico mais nos bastidores, eu faço as reportagens, coloco no site da igreja, e estou disponível sempre que possível também. É um trabalho assim que tem rendido frutos, né, Tuca? É verdade. Nossa, eu aprendo muito. Eu levo a palavra, mas eu saio de lá assim, cheio de respostas para minha vida, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Sim. Hoje, nós temos os chamados 3Cs, né? Combinação, competência e caráter, que Sim, muitas sim. empresas trabalham com isso. E o que eu percebo hoje, o relacional, mesmo no meio cristão, e você fala de inteligência emocional, Sim. isso tem atrapalhado talvez até o relacionamento de uma pessoa com Deus, pode chegar nesse nível? Porque o que eu percebo hoje fazendo a pergunta e respondendo, não, né? Só complementando. Muitas pessoas que não conseguem ter equilíbrio emocional e, por conta disso, elas travam, elas não conseguem avançar tanto na sua vida pessoal, nos relacionamentos com filhos, com maridos, com esposa e principalmente na área profissional. Parece que mais do que em qualquer outra época, o relacional hoje conta mais em alguns momentos do que a própria competência. É por aí mesmo? É verdade. Ô, Charles, hoje de umas últimas revistas, agora, assim, grandes revistas, né, saíram matérias sobre isso, que 80% das pessoas são contratadas por capacidade técnica, currículo, né? Ou seja, e são demitidas por incapacidade relacional, ou seja, é inteligência intrapessoal. E nós sabemos que o comportamento, ele pode levar pessoas, assim, a lugares muito altos e também a dificuldades de se sobressair em qualquer área da vida, né? Então, dentro do coach, né, Regiane, nós temos, assim, uma demanda muito grande de pessoas que têm essa dificuldade de se relacionar. Então, e pode ter uma dificuldade, é claro, de também, como você disse, chegar-se até Deus, né? Mas eu acredito que sabe o que falta para muita gente, inclusive para os cristãos, é estabelecer prioridades. A gente trabalha sempre com a tríade do tempo. O que é isso? O que você faz ao longo do dia que é importante, que é urgente e que é circunstancial? Ou seja, importante é o que te traz retorno. Isso vai me trazer retorno no caso espiritual. Vou ter paz, eu preciso ter um relacionamento maior com Deus. O que eu preciso fazer então? Eu tenho que estar orando sempre, eu tenho que estar lendo a Bíblia. Quais ações que eu tenho que desenvolver? No caso do urgente. O urgente muitas vezes já foi importante um dia e a pessoa deixa de virar urgente, né? E aí fica tensa, fica num estresse. O imposto de renda, por exemplo, é importante, né? Todo mundo tem que fazer declaração. Mas o brasileiro deixa para a última hora e aí Para ele não é urgente. Vira urgente. E gera um estresse. E o circunstancial é tudo aquilo que não traz retorno para você. Para cada um, às vezes ficar deitado para mim é algo tranquilo, é algo importante. Mas para algumas pessoas é circunstancial. Poderia estar fazendo alguma coisa
coisa que traga retorno. Então, onde que Deus está na sua vida? No importante, no urgente ou no circunstancial? Então, assim, eu acho que é importante a gente parar. O que eu estou fazendo agora? Será que isso é importante realmente? Isso vai me trazer um retorno? Estabelecer. Se é importante nos primeiros dias fazer uma listinha, o que eu tenho que fazer ao longo do dia? Porque para muita gente é importante realmente anotar e visualizar. A pessoa visual, por exemplo, que ela é visual, ela precisa de anotar as coisas. Que se ela só guardar aqui, não vai funcionar. Você me traz muito à tona assim, a ideia de uma pessoa empreendedora. Uma pessoa que administra a sua própria carreira. O empreendedorismo é muito hoje levado assim, a pessoa empresária, esse nasceu com um dom para se enriquecer, para ter empresas, para isso. Eu acredito que eu, mesmo trabalhando para um patrão, vamos colocar assim, eu administro a minha carreira, eu sou um intraempreendedor. Eu não vendo a minha mão de obra simplesmente por um X valor e depois eu estou livre. Eu administro a minha carreira dentro daquele local. Hoje, a gente tem uma dificuldade de as pessoas se tornarem vítimas, delas se tornarem assim, coitadas em sua história, porque a gente vê muito isso na fé cristã, assim, não só no meio cristão, em todos. A pessoa sempre é coitada, ela é sempre perseguida, ela é sempre vítima, é sempre aquela... o assistencialismo que na política algumas pessoas batem em cima disso, é porque ela deixa de produzir para esperar receber uma coisa tão pequena que aquilo não vai fazer feliz, mas não tira da zona de conforto. Que é o papel do coaching. É verdade. Nós temos essa característica de, em alguns momentos, nos tornarmos, entregarmos a sermos vítimas da situação, a sermos coitadinhos. Entregarmos as rédeas das nossas vidas para o outro, né? Na verdade, existe muito isso, sabe, Charles? Às vezes a gente tem que vigiar mesmo, porque às vezes a gente cai num círculo de nos de vitimar, né, as situações da nossa vida, e isso é inconscientemente para não assumir alguma responsabilidade. Então, a pessoa se torna vítima para não assumir alguma responsabilidade e não ter que lutar com aquilo. Isso. Às vezes aí a ela pessoa transfere tem a medo do culpa. sucesso. Às vezes a pessoa pode ter medo do sucesso e se sabotar com alguma atitude. Como ela pode ter medo do sucesso? Por exemplo, às vezes a pessoa tem um compromisso, eu já tive clientes que aconteceram isso. A pessoa tem um compromisso, ela sabe que ela vai crescer com aquilo, mas ela não conseguia acordar todos os dias de manhã. Então, quando nós fomos trabalhar o caso dessa pessoa, eu descobri que ela dormia mais porque ela tinha medo de chegar lá no compromisso, de encarar aquela responsabilidade que ela já tinha conquistado por mérito. Ela tinha um sonho, conquistou, mas ela se deparava com medo e não conseguia agir. E aí ela se sabotava. Ela mesma, ficando com um sono excessivo. Você atendeu essa pessoa? Atendi. E hoje? E hoje, essa pessoa, graças a Deus, ela deslanchou. Porque nós descobrimos, neutralizamos o sabotador, que era o sono, né? No caso dela era o sono, e hoje ela consegue fluir naturalmente. Por quê? A gente dá as tarefinhas. E outra coisa, levar a pessoa à reflexão. Mas por que você acredita que você tem esse sono? O que esse sono te traz de positivo e de negativo? Então, você leva a pessoa à reflexão. O que esse sono em excessivo, ele faz você deixar de fazer que poderia estar te trazendo... não vamos chamar de terapia, mas Sim, é um processo de análise, mas com foco em resultado. Na verdade... Não é só ficar levando a pessoa, olha, pensa nisso, vamos viver isso. O que acontece? Daqui a 5, 10 anos você está na mesma e não mudou. O coaching, a gente trabalha, a base do coaching são as perguntas poderosas. Sim, perguntas poderosas. A gente não precisa ter ferramenta nenhuma, a gente fala muito de ferramenta, a gente aplica muitos testes que são interessantes para descobrir a personalidade da pessoa, quais são as características principais dela, os pontos fortes, mas se eu quisesse trabalhar apenas com perguntas poderosas, sabe por quê, pastor? Porque as respostas estão dentro da própria pessoa, ela sabe a resposta para tudo, só que muitas vezes ela não tem coragem de agir, de dar o primeiro passo, ela sabe muitas vezes onde ela quer chegar, mas ela não sabe por qual caminho passar. E o papel do coach é esse, é de apoio, de conduzir, de ajudar nesse caminho até um certo ponto, que quando chega ao fim das 10 sessões, 12 sessões no máximo, nós vamos deixar essa pessoa preparada para seguir o seu caminho. E a gente trabalha as qualidades, as habilidades dessa pessoa. Muitas vezes o ser humano, eu vou te falar por... Já teve alguém que vocês perceberam que era melhor desistir do processo porque aquela pessoa realmente não acreditava em si mesma? Na verdade, quando a pessoa procura a gente, é porque ela já acredita... deu um passo. Isso acontece, às vezes, nas empresas, que nas empresas é o gestor que procura o nosso trabalho. Então, muitas vezes, o funcionário não está afim. Não está afim, não quer evoluir, aí fica a sessão, ele fica calado, ele não quer nem saber quais são as habilidades dele, ele não quer desenvolver o que ele já sabe que ele tem de habilidade. Então, assim, existe um poder de escolha. Tem pessoas que escolhem não crescer. Sim. Tem pessoas que escolhem não crescer. Preferem ficar na zona de conforto, porque a zona de conforto não quer dizer que ela é ruim, ela pode muitas vezes ser muito boa, mas você não vai evoluir. Eu tenho um consultor chamado Valdez Ludwig, e ele, numa entrevista, há um tempo já, ele disse algo muito interessante.
que o brasileiro, em alguns momentos, ele tem uma vocação para ser escravo. E ele fala, o que é ser escravo? Trabalhar de segunda a sexta, assistir futebol, tomar cerveja e fazer churrasco. E ele não gosta, ele não tem prazer no empreendedorismo. Ele gosta nem é do salário, ele gosta dos benefícios. Então, assim, ele pergunta, faz uma série de perguntas. Tem isso, tem isso, tem isso, eu vou ganhar aquilo? Não, então eu sou feliz. Então, a gente percebe que entrar nisso, despertar esse interesse, a gente teria uma nação mais poderosa, podemos dizer assim. O trabalho de coaching aplicado à nossa sociedade produziria empreendedores, consequentemente mudaria a sociedade. É porque você não pode ter tanto medo de arriscar. Se você tiver medo de arriscar, você não vai vencer nunca. E nós trabalhamos isso com as pessoas. É verdade. Se você não fizer algo diferente, como você vai obter resultados diferentes? Eu pergunto para você que está nos assistindo, como você vai obter algo diferente? Você faz a mesma coisa durante tanto tempo, né? Isso. Agora, nosso tempo assim, já correu, gente. Faltam 5 minutos para a gente acabar. E o visagismo, porque é trabalhar também a aparência, né? O que é o visagismo, Tuca? Pois é, o visagismo é um conceito, né? Na verdade, vem lá de Hipócrates na medicina, são os traços da personalidade. É você adequar a sua imagem pessoal de acordo com a sua essência interna, seus valores, quem é você, o seu temperamento, os seus traços de personalidade. Porque hoje nós sabemos, Charles, que existem os poderes de mídia, as coisas que as pessoas seguem, revistas, e acaba que se entra uma moda, por exemplo, de uma onça. A mulher usa onça todo dia, ela pode até não gostar, mas ela tem que estar na moda. O rapaz, o cabelo está para cima, ele não gosta, mas ele vai usar para se sentir inserido no meio. Acontece que se aquilo não fizer parte da sua personalidade, dos seus princípios e valores, você vai se sentir frustrado. Então, quando eu pego uma pessoa, por exemplo, eu procuro quais são os seus traços de personalidade, seu temperamento, né, e seu objetivo a ser alcançado. Porque, às vezes, a pessoa está de uma forma completamente desconfigurada do que realmente ela é por dentro. E isso traz uma sensação, assim, de frustração mesmo, né? Então, o visagismo é você adequar a pessoa de acordo com a essência, quem ela é, seu objetivo a ser alcançado. E a pessoa muda por completo, não é Esquadrão da Moda, não é qualquer outra coisa, a pessoa muda mesmo de fato a sua essência. Não a sua essência, ela passa a se apresentar conforme a sua essência. Conforme a sua essência, seus ela princípios. Se assume. Seus traços de personalidade inatos. Por exemplo, eu também... Você sabe assim, eu conheci a Regiane aqui, conversei com ela. Hoje a Regiane é diferente. Sim, mudei quem muito, é a visagista dela? Quem é a visagista Olha dela? quem eu tô colada aqui. É verdade. Mas hoje ela estava me dando uma aula, ela sempre me dá uma aula, entendeu? Hoje ela estava me explicando, que eu acho que vai ficar bem mais claro para o telespectador, a região dos olhos, por exemplo. O que quer dizer? Por exemplo, a região da nossa testa seria a região do intelectual. Então, se eu uso a minha franja tampando assim a testa toda, como muitas mulheres usam, eu vou ter a tendência de me sentir mais emotiva, né? Mais introspectiva. Então, como eu trabalho com o público, palestrando, né? É interessante que eu use a testa à mostra. Aqui é a nossa área do emocional, né? Então, se, por exemplo, eu uso o olho muito carregado de cores escuras e se eu tenho um lado emocional, digamos, colérico, que é um temperamento muito forte, né? É um temperamento de uma pessoa, digamos, um pouco mais passional, eu tenho a tendência de ficar mais passional ainda no meu lado da emoção. Então, assim, é um trabalho muito minucioso, sabe, Charles? Homens? Oi? E com os homens? Com os homens também é a mesma coisa. Tem a barba que pode estar errada, o cabelo que pode estar errado, a roupa. Os óculos, que são óculos acessórios também. Não, porque eu estou pensando assim, imaginando. Para mim, a testa já é grande, né? Tá faltando cabelo. E o que de dicas a gente pode trabalhar? Porque para o homem, às vezes, ele pode passar uma imagem de desleixado. Sem querer, correto? É verdade. E como trabalhar isso? Então, tem dicas que vão ajudar o homem a melhorar a sua própria imagem e postura, não é se fantasiando, mas assumindo a sua identidade, a sua essência, e isso transmite segurança. Sim, bastante. Eu posso dar o exemplo de um cliente que eu atendi, eu não vou citar o nome, mas ele era um garoto, assim, trabalhava com comunicação também, e ele era muito ansioso, bastante ansioso e muito comunicador. Ele comunicava, aquela pessoa que já chega assim correndo, conversando com os braços assim, é o típico comunicador mesmo, expansivo. Sim. E então, ele tinha acabado de conquistar um trabalho que ele precisava de ficar mais contido, mais concentrado. Mais concentrado, mais contido. E a imagem dele era assim, o cabelo dele era todo desconectado, aquele cabelo assim, mas, né, a franja tampando a testa, né, e a franja tampando os ouvidos também. Então, quando ele me procurou, e a barba dele era aquela barba moderna, assim, toda
por fazer, a barba Sei. por fazer. E eu falei com ele, olha, você está com as linhas muito inclinadas para fora do seu cabelo e o seu cérebro está lendo que você é uma pessoa muito dinâmica. Então, você vai se comportar ainda mais assim. Então, eu penso que seria interessante se nós colocássemos o seu cabelo num corte mais reto, de linhas mais retas, um cabelo mais social, para que você se veja assim e processe esse comportamento para você e para o mundo. E ele era muito emotivo também, assim, tinha uma tendência a se entristecer ou se alegrar com muita, assim, um certo descontrole, né? Eu falei, e seria interessante você tirar essa franja da testa porque você está usando muito esse passional. Ele tirou outra pessoa. Ele me falou, olha, mudou tão rápido, ele começou a ficar, o raciocínio lógico dele, começou assim, ele ficar mais tranquilo. É muito interessante que não mudou para o outro, mudou para ele mesmo. Mudou para ele mesmo. Quando ele se vê no espelho, ele se vê uma pessoa diferente, é o autoconhecimento, né? Ele se processa de forma em como ele se vê, né? Então, é muito interessante, olha, Charles, nosso é tempo... muito interessante. Gente, nós temos conversa, certamente, para mais um programa. Sim. E eu sei que muitas dúvidas vão surgir de quem está assistindo e também muito interesse. Sim. E eu quero deixar o contato de vocês, Rejane e Tuca. Vocês têm um site? Sim, temos. irmãscoaches.com.br/Wix. Tem um telefone também, pode deixar o telefone. 8239-1001 e nas redes sociais, em todas, né? São Irmãs todas Coaches. as redes sociais. Irmãs Coach. Irmãs Coaches. Coachings. Isso. Esse tema deve ser assim, isso é raro, né? A primeira vez que a gente faz uma entrevista com Irmãs Coaching. Nós pesquisamos isso antes de escolher esse nome, É, somos claro. únicas. Que legal, que legal. Mas olha, parabéns pelo trabalho, Muito parabéns obrigada, pela Charles. postura. Muito E é obrigada. muito interessante porque vocês não trazem simplesmente a teoria. Ou seja, vocês, assim, já impõem um respeito, transmitem segurança. Eu acredito que muitas pessoas de casa querem desenvolver isso melhor, querem aprender isso melhor. E sucesso para vocês. E parabéns, Rejane. Obrigada. Eu só posso me alegrar por você não até ter vindo para cá, mas ter se descoberto, porque hoje você é uma pessoa espetacular. Muito assim. obrigada. E você também, Tuca. Obrigada, Charles. Parabéns por ter Muito transformado obrigada. a sua irmã em alguém, uma parceria de tanto Ela se sucesso. transforma todos os dias Essa também. aqui é uma parceria de Deus mesmo. É, Nós somos uma certamente, parceria de certamente, é um E presente. meninas novas, 22 anos, 21 anos. Quem dera. É isso mesmo, viu? Muito obrigado. Obrigada viu? a você. Até a próxima. Olha, muito obrigado para você que assistiu esse Mente Aberta. Se você desejar, entre em contato com as Irmãs Coachings. Pode procurar nas redes sociais, Sim, todas as no redes. Facebook. Não tenha medo de se transformar. Quem tem medo de se transformar, fica dentro do casulo. E eu creio que Deus não nos planejou, nem nos criou para ficar somente dentro do casulo. Não vou falar que você vai virar borboleta, porque alguns podem ter algum tipo de interpretação disso. Mas que Deus nos chamou para sair do casulo e voar, isso é real. Muito obrigado pela sua participação na Rede Super. Muito obrigado por tudo aquilo que você tem contribuído com a Rede Super. Acredite no Super Juntos, que a cada dia tem contribuído para essa emissora ser melhor ainda e toda a nossa comunicação. E mais uma vez, aí estão as nossas redes sociais, Facebook, Charles Campos, o Instagram Charles Campos e o e-mail menteaberta@redesuper.com.br. Beijo para você e até o próximo programa aqui na Rede Super, inspirando você. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.